espectadores, hoje estou aqui para conversar com uma colega de primeira turma de psicologia, a Isabel Cristina Souza, que é formada em psicologia, especializada em neuropsicologia e trabalha no Hospital SUS de Itapetininga. Ela é especializada também na parte de atendimento hospitalar, tá? E hoje vamos estar conversando aqui sobre essa questão do que a psicologia hospitalar, como a psicologia hospitalar está lidando com o Covid-19, qual é o trabalho do psicólogo nesse contexto, né? E para isso, a Isabel aqui vai estar nos falando vai começar falando um pouco do que é a psicologia hospitalar, para depois nós começarmos a entrar um pouco na questão do combate que ela está na linha de frente aí, a questão do combate ao Covid-19 aí, orientando profissionais, orientando familiares e trabalhando com os pacientes. Tá? Então, Isabel, vou começar essa conversa aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso espectador, trazer um pouco, no geral, meio por cima, o que seria a psicologia hospitalar, mais ou menos, o que faz um psicólogo no hospital, e depois para a gente entrar um pouco na questão de como está sendo lidado com a Covid-19, tá? Então, se puder me falar para os nossos espectadores que vão estar nos vendo daqui a pouco, acho que acredito semana que vem, o vídeo já vai estar saindo, como que é mais ou menos a atuação do psicólogo nos hospitais, e desde já é um grande prazer estar podendo conversar aqui com você, depois de muito tempo que a gente não se fala pessoalmente, né? Por telefone. Pessoalmente aqui, a gente já, olha, com a internet hoje em dia, com esse mundo virtual, eu já não sei nem mais o que é pessoalmente, o que é virtual, o que é real. Eu sei que é real, nós estamos aqui. Podem começar, Isabel. Obrigado. Bom, boa tarde. É um prazer para mim também poder estar aqui falando com você, né? Falando da psicologia hospitalar, que é uma área, eu acredito que de grande importância, né? Extremamente necessária você ter uma boa formação e você ter especialização em psicologia hospitalar para estar atuando na área, porque ela é diferente, né, da nossa clínica, do consultório, né? Então, no consultório eu atendo o paciente, eu tenho uma sala para isso, eu tenho condições de avaliar o paciente, se eu tenho dúvidas eu repito, se eu marco para consulta. E o hospital, a gente tem que trabalhar de uma forma mais rápida, né? Então, a psicologia hospitalar, a gente pode estar atuando de duas formas. Tem o psicólogo hospitalar plantonista, que é aquele que atende as emergências, né? Mais nos pronto-socorros, né? E tem o psicólogo hospitalar, que é a mesmo, que trabalha dentro do hospital, que tem sua carga horária, e que passa as visitas, né, à beira-leito. Então, a gente faz o atendimento do paciente internado, né, na clínica médica, na clínica cirúrgica, UTI, maternidade, em todos os setores do hospital, né. Então, é um trabalho muito importante, onde a gente trabalha aspectos voltados para a internação. Então, eu não vou fazer psicoterapia com aquele paciente, mas eu vou avaliar como que ele está lidando com o processo de estar ali internado, com o processo do adoecer, né? E eu vou estar trabalhando exatamente isso com ele, para que ele consiga lidar emocionalmente melhor, né, com essa internação, com essa doença. Sim. E isso a gente já tem muitos dados que comprovam que aumentam, né, as possibilidades de melhora mais rápida do paciente. Trabalhamos também com a família, né, que é de grande importância o trabalho com a família, em relação também à internação e com os profissionais que atuam no hospital. Mas toda a atuação do psicólogo hospitalar é voltada para o processo da internação. Certo. Seria um trabalho assim um pouco parecido, né, como não é psicoterapia, né, um pouco parecido com alguns trabalhos, inclusive voluntários, que os psicólogos estão fazendo hoje em dia para atender pessoas que estão
aí precisando de alguns conselhos para poder lidar com o isolamento, é mais ou menos isso, né? Obviamente, dentro de uma circunstância no hospital, tem um objeto delimitado de atuação lá, mas nesse sentido comparando só com a psicoterapia, né? Que não tem um grau de profundidade tão grande que nem a psicoterapia, é mais ou menos isso? Na verdade, Márcio, a psicologia hospitalar, ela tem uma profundidade, ela é diferente desse atendimento emergencial que as pessoas vêm trabalhando hoje, Tá. né? Porque a gente tem sim um compromisso de atender o paciente internado, avaliar esse paciente, trabalhar com ele esses sentimentos que ele está tendo, né? Ajudar o paciente a elaborar esses sentimentos e tudo de uma forma muito mais rápida, mas assim, sempre voltado para a internação que ele está vivendo. Sim. Então, eu não vou abordar outros aspectos da vida dele naquele momento, eu vou trabalhar especificamente com o processo do adoecer dele, né? Então, mas é um trabalho que tem que ter começo, meio e fim. Sim, sim. E focado naquele problema, naquele momento, né? Que ele está atravessando, né? O paciente ou as pessoas que estão ao redor dele lá estão precisando até entender a situação que está vivendo, né? Isso mesmo, porque vamos dar um exemplo. Quando eu tenho um paciente que ele é internado por uma cirurgia, muitos pacientes encaram isso de uma forma normal. Tem aquele medo, né, da cirurgia, e aí entra, mas aí ele consegue lidando com esse medo e tudo passa. Sim. E tem outros, né, que ele vai ter esse medo, ele entra com a internação, esse medo vai aumentando e ele entra num processo de ansiedade muito grande. Então, esses necessitam do nosso apoio, né? Esse é um dos exemplos que a gente pode estar trabalhando na psicologia hospitalar. Entendi. E mais especificamente agora falando, no caso da Covid-19, como é que está sendo esse processo de enfrentamento? Você que está na linha de frente lá, assim como outros profissionais, como médicos, enfermeiros, como que está sendo trabalhar esses funcionários do lado de trabalhar psicologicamente esses funcionários, tendo em vista que, além de todo o estresse psicológico que já existe na questão do atendimento hospitalar, que muitas vezes são atendimentos emergenciais, como é que está sendo esse aspecto de ter que lidar com um iminente perigo físico, um perigo de contaminação que, pelo que nós estamos vendo aí, acompanhando na mídia, tem muitos profissionais da área da saúde que trabalham em hospitais que estão sendo infectados. Como que é esse trabalho de trabalhar esse perigo físico mesmo nas pessoas? Como que está sendo o seu trabalho, Isabel? Então, o profissional de saúde, né, ele está se deparando com medo real, né, porque a gente está lidando com medo real. Então, isso traz muitas angústias. E dos profissionais que a gente vem conversando, né, a gente verifica que um dos maiores medos é da transmissão para a família, né, do que pode estar levando para casa. Então, esse é um dos grandes medos do profissional, né. O que a gente faz, o que é importante, primeiro fazendo uma boa escuta desses profissionais, né, e em cima dessa escuta, a gente identificando quais são os medos, a ansiedade, como é que está o nível de ansiedade, né, e está trabalhando isso com eles, para que eles consigam estar elaborando, né, esses sentimentos. E é um processo que vai ser contínuo, né, em todo esse período, porque veio o medo inicial, né, agora deu uma acalmada um pouco, né, e conforme foram aumentando os atendimentos, conforme foram surgindo os casos, esse medo ele vai se intensificar novamente. Então, é um processo de trabalho aí contínuo. E eu queria ressaltar de novo a importância da atuação do profissional dentro do hospital, ele ter formação para isso. Porque não é uma escuta que você faz, né, recém-formado, não que a gente não tem Sim. isso. A gente faz uma faculdade, a gente tem condições, mas o trabalho no hospital ele é específico, né? Ele é um trabalho diferenciado. Então, se você não tiver uma formação para isso, uma especialização no mínimo em psicologia hospitalar, talvez você não consiga trabalhar de uma
buscando sempre um bom conhecimento na área de psicopatologia, porque a gente tem que identificar, fazer algumas avaliações, fazer alguns psicodiagnósticos de uma forma mais rápida, né? Mais imediata. Então, é uma atuação aí muito importante nesse momento. Sim, porque conforme, porque às vezes pode ser que tenha alguma psicopatia que esteja meio que adormecida nas pessoas, alguma tendência, né, mais de transtorno psicológico mesmo, que não afloraria em situações normais. E elas aparecem justamente em situações de estresse, como por exemplo, tanto está na posição de paciente, né, como na posição de um familiar, que às vezes se desespera de ver, por exemplo, o pai ou o filho internado numa UTI e não saber direito, né, principalmente numa situação dessa do Covid-19, qual é o prognóstico. É isso, Isabel? A gente tem uma situação aí, né, real que a gente tem vivendo de medo, né, medo do novo, porque é algo que, né, não se conhece muito bem ainda, né, estuda-se no mundo todo hoje, mas não se tem ainda algo muito concreto. Então, o novo nos traz, né, muitos medos. E algumas pessoas, na verdade, assim, todos nós, a gente tem uma capacidade emocional para enfrentar as dificuldades, né? Então, alguns, isso dependendo da nossa história de vida, né? Então, alguns têm uma capacidade de enfrentamento maior, outras, né, têm uma capacidade aí bem menor, e é exatamente nesse momento que vem o medo, né, a ansiedade do medo, que o medo é muito importante e necessário na nossa vida, né, enquanto a gente toma conta dele, mas quando a sua capacidade de enfrentamento é baixa, esse medo vai tomar conta. E aí você já entra numa situação muitas vezes até de paranoia, né? De desespero, né? Então é isso que a gente tem vivido muito hoje, né? As pessoas entrando em situação de medo e o medo passando aí do limiar do limite, né? Sim. E aí entra numa situação mesmo de paranoia, né? Então precisa de um acompanhamento. Em relação às famílias, é super importante que a gente, enquanto profissional no hospital, a gente busque criar algumas estratégias de trabalho com essas famílias que amenizem um pouco, né, esse distanciamento. Porque a angústia, além do medo, né, se o paciente vai ter melhora, se não vai ter melhora, existe também a angústia do afastamento, porque os hospitais, eles acabam tendo que fazer um isolamento, aí não existe a visita, né, presencial. Então, a gente vem buscando, né, aí algumas técnicas, buscando algumas formas de humanizar isso quando possível, né. Então, tem muitas possibilidades aí de trabalho que a gente vem buscando e começa a desenvolver com as famílias para poder amenizar. E daí dentro do hospital, daí seria esse trabalho com a família? Ou não? Na verdade, existem projetos, né? No caso, a gente está buscando aí trabalhar um dos projetos que já está em andamento, né? Que a gente vai começar a desenvolver, o livro de memórias, que é extremamente importante, que é a possibilidade dos familiares escreverem mensagem para o paciente que está internado, né? Escrever cartas, contar um pouquinho o que está acontecendo no dia a dia. E a gente está levando isso para o paciente, né? Lógico que tomando todos os cuidados em relação à contaminação e tudo mais, mas assim, se o paciente está consciente, está acordado, a gente fazer essa leitura para ele, essa aproximação emocional da forma que é possível, né? Então é uma das estratégias que a gente já utiliza no TI, né? E hoje a gente vê a importância de estender essa estratégia também para o isolamento de Covid. Nossa, que positivo isso, né? Porque assim como teve na própria sociedade mesmo, né? Está tendo uma mudança, né? Por exemplo, às vezes os filhos não podem se aproximar tanto dos pais, né? Ou os netos dos avós, né? Por conta de evitar o contágio, né? E cria-se uma nova forma de comunicação, às vezes, né? Acaba sendo, às vezes, um telefonema ou outro tipo de recurso comunicativo. E é legal essa outra possibilidade dentro do hospital. Não pode ser presencial, mas isso não significa
que a pessoa ela está sendo abandonada. Não tem alguém que está pensando em você do lado de fora, né? Alguém importante, que tem um laço afetivo e que está fazendo uma nova forma de comunicação. Muito positivo isso aí, viu? Né? E parece uma coisa até simples, mas extremamente profunda, né? E na verdade, assim, é uma técnica que a gente utiliza, até pensando em neuropsicologia, né? Já nas UTIs. Então, essa técnica, porque assim, no período que o paciente ele fica na UTI, principalmente quando ele fica entubado, né, quando ele está lá dormindo, então aquela memória, aquele período que ele ficou na UTI, é como se ficasse uma lacuna na memória dele. Né? O que aconteceu nesse período? Ele lembra da entrada e depois da saída. Então, esse livro de memórias que a gente chama, a gente costuma fazer uma encadernação no final de tudo isso e entrega para o paciente na alta da UTI, porque ele vai ler, é uma forma inclusive de ele repor essa memória, né, desse período que ele ficou ali afastado de tudo, né? Então a gente sabe que traz também, né, tem muitas aí literaturas mostrando que traz um grande benefício para o paciente. Porque se perde na UTI, depois que fica lá, se perde completamente a noção do tempo, não é isso, Isabel? Fica, a hora que a pessoa volta, a gente falou, lembra-se da entrada, né? E da saída, às vezes, mais ou menos, porque às vezes está meio que anestesiadão, né? No hospital, de uma forma geral, né? Principalmente idosos, mexe muito emocionalmente com eles, né? E uma das questões que a gente fala que eles ficam com comprometimento é do tempo e espaço, né? Às vezes você pergunta, depois dos 2, 3 dias que ele está internado, ele perde um pouquinho dessa noção de que dia que horas, entendi. Ele perde um pouquinho da noção do tempo e espaço, até com a internação mesmo. E aí a gente tem que estar ajudando ele nesse sentido também. Que todas essas coisas, por mais simples que pareçam, elas trazem muita angústia, né, para a pessoa que está internada. Imagino, sem dúvida. E você tem alguma hipótese do porquê, com todo o treinamento, né, que os profissionais de saúde têm, eles estarem com uma alta incidência de contração do vírus trabalhando? Tem alguma possibilidade? Alguma explicação para isso? O que você... Essa área, né, é uma área que, assim, eu acho que o médico, ele teria mais condições de estar falando a respeito disso. O que a gente tem visto é que, assim, é um vírus novo, né, tenta-se, assim, o máximo possível se prevenir dessa contaminação. As pessoas têm feito, né, todo aquele, né, aquela rotina de fazer lavagem das mãos, usar álcool gel, utilizar EPIs adequadamente. Tudo isso é feito rigorosamente, né? Pelo menos no hospital que eu estou, a gente não tem tido dificuldade com EPI até o momento, né? A gente tem recebido os EPIs de forma correta, as orientações, né, feitas pela equipe, pelos médicos, enfermeiros, pelos técnicos de segurança do trabalho. Então, assim, a gente tem tido esse respaldo bem legal. Mas mesmo assim a gente tem visto que ainda não, que a gente ainda está em início, está ainda tomando as devidas precauções para quando o atendimento for necessário. Mas a gente tem visto nos grandes hospitais e nos outros países, né, que mesmo com todos esses cuidados, algumas contaminações ainda acontecem. Então, eu acho que essa é uma das questões, né, que se busca explicação. Porque deve ter com certeza tem fatores desconhecidos ainda, né, por conta até da própria medicina, da própria biologia, né, que ainda não deram conta de explicar. E quanto ao trabalho clínico, Isabel, você está trabalhando bastante com neuropsicologia, não é isso? Com as técnicas de neuropsicologia, é uma técnica que está crescendo bastante, né, em termos de pesquisa, em termos de ensino, né? Qual é, assim, a característica principal da técnica, da linha de abordagem, vamos falar assim, da neuropsicologia no atendimento clínico? Então, a neuropsicologia, eu acho que, assim, enquanto o hospital, ela complementa
auxilia. Agora, no consultório, né, que é onde realmente eu trabalho mais com a neuropsicologia, ela é extremamente importante. É uma área nova assim, no Brasil, né? Nova, não existe ainda um conhecimento por parte da população, de uma forma geral, mas assim, ela tem muito a contribuir, né? Se você pega os pacientes com AVC, né, por exemplo, hoje você sabe que você avaliando, você vê o que eles tiveram, né, de comprometimento nesse AVC, a área de atenção, memória, a gente consegue trabalhar com reabilitação cognitiva, a gente consegue ter assim, bons resultados, né? Existe uma melhora significativa e comprovada. Então a neuropsicologia, ela é uma área que ela vem, né, e eu acredito que ela traz muitas coisas boas para oferecer, né? Mas ela ainda está bem novinha, ainda está engatinhando aqui no Brasil. Eu estava vendo outro dia uma entrevista no Roda Viva de Siddhartha Ribeiro, né? Ele ele trabalha com neurobiologia, toda essa parte, né? Se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, que ele tem, né? Ele escreveu um livro, agora até estou curioso para ler, não li ainda, né? É o Oráculo da Noite, né? Que ele vai falar muito da dinâmica do sonho. Ele vai pegar, inclusive, literatura, vai pegar várias pesquisas, né? E vai trabalhar muito a importância do sonho, né? Na parte, e consequentemente do sono, né? Na parte vamos falar de uma espécie de regeneração neurológica, né? Entre aspas, né? Essa importância do sonho, né? Porque, pelo que ele fala, existe como se fosse uma espécie de mito de que o fato de se dormir menos, né? De se dormir menos, se dedicar mais tempo ao trabalho, isso faz com que a pessoa se torne mais produtiva, por causa do tempo que se dedica a isso. Mas o estudo dele parece que mostrou o contrário, que o sonho ele faz com que a pessoa dormindo às 8 horas, não, 9 horas dela, faz com que a pessoa, em um sono de qualidade, faz com que a pessoa ela se torne mais criativa, ela se torne mais proativa, né? Como que você vê hoje porque a questão da qualidade do sonho, porque com o estresse que nós estamos passando aí, tem várias pessoas que precisam de psicotrópico para poder dormir, né? E daí o sono, ele não é aquele sono restaurador, né? O famoso sonho que consegue, o sono que consegue restabelecer as funções cognitivas nossas, né? Como que você vê isso, Isabel? Muitas áreas, né, hoje, né, é bem vasta, e essa área aí do sono, né, ela é uma delas, né. A gente tem que lembrar que cada um de nós tem uma necessidade de sono, né. Algumas pessoas precisam de 12 horas de sono para realmente se sentir bem no dia seguinte, outras precisam de 4, né, dormem 4 horas e acordam muito bem. Então, assim, cada organismo, cada um de nós tem uma necessidade de sono. Né? Então essa é uma das coisas importantes da gente lembrar, né? E dentro da sua necessidade, né, ela é importantíssima para que a gente acorde no dia seguinte com disposição, para a gente consiga realmente ter condições de desempenhar nossas atividades, né? Agora, em relação a esses psicotrópicos, eu acredito que hoje, né, essa é a minha opinião profissional, eu acredito que existe um uso exagerado. Existem muitas outras formas de a gente fazer uma higiene de sono, né? Então, antes de se tomar um psicotrópico, né? Tem atividades físicas, uma boa leitura, tem técnicas de relaxamento, tem uma série de coisas que ajudariam, né, na indução do sono, sem a necessidade de você utilizar um psicotrópico, né? E lembrar também da psicoterapia, né? Que é fundamental, porque para alguém não estar conseguindo dormir, relaxar para dormir, existem questões emocionais aí que são afloradas e que precisam ser trabalhadas aí com psicoterapia. Sim, é porque o remédio ele pode, né, auxiliar naquele momento, a pessoa está vivendo um momento de grande angústia, grande estresse, alguma coisa, ele facilitar naquele momento, mas existe uma diferença fundamental entre ela agir como um facilitador em um momento, né, do que se tornar alguma coisa para ser usada constante.
durante a vida, né? Aquela famosa expressão até meio que do senso comum, mas que é utilizado no meio, né? Chega um momento que tem que desmamar, né? Na verdade, o psicotrópico, né, os medicamentos, de uma forma geral, primeiro, quando eles são prescritos, né, eles têm que ser prescritos pelo especialista, o indivíduo tem que estar em acompanhamento com esse especialista, porque vai ter hora de iniciar e vai ter hora de retirar. O que a gente vê muito acontecer hoje em dia é que, assim, eles iniciam, eles não fazem, às vezes, um acompanhamento adequado do especialista, e aí eles vão, às vezes, muitas vezes, renovando receita, né? E cria-se uma dependência, né? O benzodiazepínico, principalmente, ele traz uma dependência muito grande e muito rápida, né? Para as pessoas. Então, e não iniciam psicoterapia, né? Sim. Então, elas resolvem, naquele momento, a questão do conseguir dormir, né? Sim. Mas não resolve a causa, né? Desse impedimento aí do conseguir dormir. Precisa da psicoterapia. Sim. E são drogas altamente viciantes, né? Os benzodiazepínicos, né? São, né, super controlados. A situação, então, né, Cristina, no hospital, como que ela está hoje? O hospital está se preparando, né, em termos de estrutura, treinamento de equipe, né, para a gente realizar os atendimentos quando eles forem necessários. A gente vê que o estado de São Paulo já tem tido aí, né, muitos casos, aqui no interior a gente tem visto os primeiros aqui na região, né? Então a gente está se preparando e aguardando para ver, né, o que vem aí pela frente. Tomara que nós, com certeza não, tomara não, nós vamos conseguir superar isso daí, né? Com sacrifícios vão exigir, né? Sem dúvida, mas eu creio que nós vamos, não é a primeira epidemia que nós passamos, né, pandemia, né, que nós passamos na história, né, já passamos até coisas piores, né, o ser humano passou, e com certeza vamos conseguir superar isso daí. E você teria alguma dica para deixar para o nosso espectador sobre como lidar um pouco com a questão, da melhor forma, com a questão do isolamento? Na verdade, a gente tem que lembrar que o isolamento ele é físico, né? Mas nada impede que a gente tenha contato com as pessoas que a gente gosta. Então, utilizar bastante o telefone, né? Hoje a gente tem aí, né, os vídeos, né? Tem muitas formas de a gente se comunicar. Então, utilizar bastante isso, né? E nos isolar do tudo. Então, esses contatos são possíveis. E em casa, de repente a gente vai retomar coisas que com a correria do dia a dia a gente acaba deixando de fazer, né? Então, assim, se aproximar dos filhos, fazer alguns jogos com eles, né? Sentar a ter um papo com os pequenos, desenho, tem muitas coisas que a gente pode fazer em casa. Com os idosos, né? Eles adoram os jogos, então, está utilizando tudo isso que a gente tem, livros, fazer leituras, buscar ver filmes, ver coisas que nos tragam positividade, né? Em geral, eu acho que assim, ver uma leitura, né, que está em formato é importante, mas não ficar todo vendo a TV, vendo o noticiário, vendo a internet, porque isso a gente vê que angustia bastante as pessoas. Sim. Né? Então é extremamente importante que a gente busque outras coisas para a gente fazer. Toda crise que a gente vive na nossa vida, a gente está com outras coisas, né? Eu acho que é como se fosse uma família, né? Com as coisas boas, né? Quando a gente fica em casa. Até pela falta de tempo que a gente tem na nossa corrida. Sim. Então tentar aproveitar isso de uma forma positiva, né? E os que têm filhos, tentar cumprir a rotina das crianças em casa, né? A rotina, dentro do possível, do tempo para estudar, rotina do horário para levantar, horário para alimentação. Manter uma rotina, porque é muito importante para a criança ela ter uma rotina. E depois, para você retomar isso, é um pouco mais complicado. Né? Sim. Então, eu acho que essas são algumas dicas que dá para a gente estar deixando. Sim.
Ou seja, é possível extrair, né, numa situação dessa, né, incômoda, né, conseguir extrair alguma coisa positiva, né, no sentido de poder aprender alguma coisa nova, de viver alguma coisa nova, enfim, existem possibilidades, né, de a gente tentar extrair alguma coisa positiva. Nada é só apenas pro mal e nem pro bem, né. Mas tá joia, Isabel. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar gravando esse vídeo aqui comigo, para poder estar auxiliando, levar informações para as pessoas, para que elas pudessem entender um pouco o que está acontecendo no hospital, qual é o trabalho do psicólogo no hospital, né? Que muitas vezes a gente acaba imaginando que no hospital são apenas médicos e enfermeiros, né? Mas não existe o papel fundamental do psicólogo em estar auxiliando nesses casos, não só o paciente, mas que nem você muito bem colocou aqui, os familiares, dar esse aporte, né, esse suporte para essas pessoas, para poderem passar os mais diversos tipos de situações existentes no hospital. Agradeço muito a sua presença, tá? E agradeço também ao público que nos estará vendo aí também. Suas dúvidas, se tiver alguma coisa, pode estar mandando um e-mail, qualquer coisa também, eu encaminho para a Isabel estar podendo nos responder. Agradeço a todos. Obrigado, Isabel. Eu que agradeço. Até mais.